Perfeito. Vamos ver agora como é que a gente faz para enviar os arquivos via JSON lá para o lado do servidor, né? A princípio aqui no formulário do documento, nós vamos analisar o método salvar, a ação salvar, tá? Então o que é que eu tenho na ação salvar aqui? Olha, eu tenho primeiramente um teste, eu verifico se tem algum arquivo na memória, né? Se existir algum arquivo na memória, eu crio um array JSON, tá? Esse array JSON ele foi setado lá no início, junto com aquelas outras variáveis globais lá, tá certo? Daí eu vou armazenar os bytes do arquivo de assinatura, caso esse arquivo exista, tá certo? Então eu tenho aqui o bytes assinatura é uma string, eu zero essa string, coloco ela para vazia, e eu tenho bytes arquivos, também é uma string, né? Mas como esse bytes arquivos eu estou usando ele em alguns outros métodos, ele está setado lá em cima, junto com aquelas outras variáveis, tá? Documento. Quem é documento? Documento é o meu VO, né? Então, documento é tdocumento.vo.create. A ID da empresa 1, estou setando aqui estaticamente, vai ter um to-do para isso. Tipo do documento também estou setando estaticamente, tem um to-do aqui para isso, né, para a gente verificar por que isso aqui está estático. Daí eu pego o nome, descrição e palavra-chave dos edits, data fim da vigência e data da exclusão. Eu estou pegando também o data fim da vigência do edit e o data da exclusão eu estou setando assim, olha só. Tem um to-do para a gente ver isso daí, tá? Depois eu vou verificar, ó, o cheque pode excluir está marcado? Então, sim. Se não tiver, ponho não. O cheque pode alterar, está marcado? Ponho sim, não pode alterar. Se não, ponho não. E o cheque de assinado está marcado? Ponho sim, chama a função seleciona certificado, chama a função assinar arquivo. E agora o que é que eu faço? Eu vou guardar em bytes assinatura, que é essa minha variável do tipo string, os bytes que estão dentro de assinatura stream, tá? Então, bytes assinatura igual a bytes assinatura mais assinatura stream.bytes i. Ele vai pegar byte a byte e vai guardar aqui em bytes assinatura, tá? No final das contas vai sobrar uma vírgula. Eu vou retirar essa vírgula com essa funçãozinha aqui, ok? Se não está marcado o cheque assinado lá, eu ponho um assinado igual a não. Tá, vou adicionar a assinatura que vai preenchida ou vazia na posição 0 do array. Então, lembra do array arquivos? Que é o meu array JSON aqui, olha. Tá, então, o primeiro item desse array vai ser o bytes assinatura. O bytes assinatura aqui ou ele vai estar preenchido ou ele vai estar vazio. Tá? Mas de qualquer forma, sempre a posição 0 do meu array JSON vai ser a assinatura, os bytes de assinatura do arquivo. Tá? Daí eu vou pegar o tamanho da assinatura e vou colocar na posição 1 do array. Então, se existir a assinatura stream, eu pego o tamanho do assinatura stream e adiciono como elemento no meu array arquivos. Se não, eu crio um número, um JSON number, e passo 0, tamanho do arquivo 0. Mas de qualquer forma, na posição 0 do meu array JSON, vai a assinatura, vazia ou não. Na posição 1, vai o tamanho da assinatura, um tamanho real ou o número 0. Tá? Agora eu vou pegar os bytes do arquivo. Mesmo o laço que eu fiz aqui para pegar os bytes da assinatura, eu vou fazer aqui para pegar os bytes do arquivo. Tá, então, mas eu faço esses bytes, esse laço aqui até o tamanho do arquivo, né? Lembra que eu peguei o tamanho do arquivo quando eu selecionei o arquivo, eu passei ele como parâmetro lá para a função file size, tá? E guardei o tamanho do arquivo. Então, até o tamanho do arquivo, eu vou pegar os bytes do arquivo lá do arquivo stream e vou guardar nessa variável que é uma string, tá? No final das contas vai sobrar uma vírgula, eu vou retirar essa vírgula com essa função delete aqui, ok? Daí eu adiciono o bytes arquivo
lá no array arquivos, que é um array JSON. Meu arquivo sempre vai estar na posição 2 do array. Tá certo? Depois eu pego o tamanho do arquivo e coloco na posição 3 do array. Depois eu pego o tipo de arquivo e coloco na posição 4 do array. Agora eu gero o MD5 do meu arquivo. Eu pego o meu MD5, que é uma string, e coloco na posição 5 do array. Ó, JSON string, tá? Perfeito. Se a operação for 1, eu estou inserindo, eu vou chamar o método insere, passando o documento, que é o meu VO, e o array arquivos, que vai ter tudo isso aqui inserido nele, tá? Se a operação for 2, né, se eu estiver alterando, eu vou passar esses parâmetros aqui, né, mas depois a gente vai ver com calma essa parte da alteração. Essa parte da alteração eu vou deixar um pouco para depois. No final das contas, eu coloco lá o painel grid para frente, habilito a Action Toolbar, limpo os campos, seto o foco no grid. Tá? Libero o arquivo stream, libero o assinatura stream. Ok? O que é que está fazendo esse método insere aqui? Olha, o método insere ele recebe o documento e recebe o array JSON. Tá certo? O que é que ele faz aqui? Ó? Eu tenho um JItem. Esse JItem é um JSON value. Eu vou usar esse JItem aqui para fazer o Marshall. Vou transformar o objeto documento VO em um objeto JSON e vou guardar no JSON value. Ok? Instancio aqui o HTTP, que é para eu poder chamar os métodos do REST lá do servidor. Tá? JItens. Eu vou criar um JSON array, que é para eu guardar os meus elementos dentro de JItens. Tá? O primeiro elemento que eu vou colocar nele é o JItem. Quem é o JItem? É o meu documento transformado num objeto JSON. Tá? Então, o primeiro elemento do array que eu vou mandar lá para o servidor é um objeto JSON, que é o documento. O segundo elemento que eu vou colocar nesse JItens é o array que eu passei como parâmetro. Então, veja só como é que vai subir isso para o servidor. Vai subir um array JSON, onde o primeiro elemento é um objeto, o objeto documento, e o segundo elemento é outro array JSON, tá? E o que é que tem nesse outro array JSON? Tem 5 elementos dentro dele. Você lembra, né? O elemento da posição 0 é a assinatura, o elemento da posição 1 é o tamanho da assinatura, o elemento da posição 2 é o arquivo, o elemento da posição 3 é o tamanho do arquivo, da posição 4 é o tipo de arquivo, e o elemento da posição 5 é o MD5. Na realidade estão subindo 6 elementos, né, já que eu começo da posição 0, tá bom? Eu crio aqui um datastream, que é do tipo tString, tá? Pego o JItens, que é o meu array JSON aqui, e passo para string. Ok? O stream resposta vai ser a resposta que vai vir do servidor. Eu também instancio como um tString, tá? Finalmente eu chamo o método put, né, que é o método insere aqui do HTTP, passando a URL, no meu caso aqui tDocumento controller documento, passando o datastream, que é o cara que está subindo aqui com o meu array, né? E dentro do meu array tem um objeto e tem outro array, está subindo tudo isso aqui, olha, tá? E eu estou recebendo como resposta um array que vai descer lá do servidor, tá? Vai descer aqui em stream resposta. Depois eu atualizo a minha grid com esse stream resposta. Essa parte aqui já foi explicada lá na parte de cadastros, tá? O que é que o método atualiza grid está fazendo? Ele vai pegar o array que desce do servidor e vai atualizar lá as colunas ou os registros da minha dbgrid, certo? Então isso é o que acontece no lado cliente, né? No lado cliente acontece dessa forma aí. E no lado do servidor? Vamos ver o que acontece no lado do servidor. Deixa eu abrir aqui servidor.
servidor de aplicação DPR. Deu um probleminha aí no Delphi, vou fechar. E abrir novamente. Legal. Então, vamos esperar o Delphi abrir aqui. Pronto, está aberto. Vamos abrir o servidor agora, tá? T2TRP, fontes, servidor. Aqui está. Bom, no servidor, eu vou ter que observar o que acontece no documento controller. Eu tenho dois documentos controllers, né? Você já sabe como é que funciona a arquitetura da nossa aplicação, né? Do lado do cliente, eu tenho uma pasta controller com os controllers do meu cliente. Então eu tenho um documento controller no lado do cliente. E lá no servidor, eu também tenho uma pasta controller, onde eu tenho aqui um documento controller, só que do lado do servidor, tá? Olha, tanto é que aqui na descrição eu coloco lá, olha, Unity de controle da tabela documento, lá do servidor, tá? Perfeito. O método put, que é enviado lá pelo cliente, aqui no servidor, ele é o accept, tá? É o método de inserir. Então vamos procurar aqui o método accept documento. Vamos ver o que está acontecendo aqui com ele. Bom, tem um monte de variáveis aqui, né? Tem uma rede de arquivos do tipo tJSON_value, tipo arquivo, arquivo string, assinatura string MD5 do tipo string, e tamanho arquivo, tamanho da assinatura do tipo inteiro. Array de strings arquivo, array de strings assinatura é um tstring list. Arquivo bytes, assinatura bytes, tbytes. Arquivo stream, assinatura stream, tstring stream. Versão documento, tversão documento VO. Então tá. Primeira coisa que vai acontecer, você lembra que é que veio para cá, né? Veio um objeto do tipo tJSON_value, tá? Que na verdade é um array do JSON. Tá? Esse array com dois elementos. O primeiro elemento, que eu vou pegar aqui agora na posição 0, é o meu documento, né? Então o que é que eu faço? Eu chamo o tJSON toObject, vou fazer o unmarshal aqui, vou transformar de JSON para documento, né? Pegando o objeto passado como parâmetro como um JSON array, a posição 0, o elemento 0 dele. O elemento 0 dele eu tenho certeza que é um documento VO. Por isso que eu já estou fazendo o cast aqui de forma explícita, tá? Então o meu documento vai estar aqui, ó. Já peguei o documento. Agora eu vou pegar o array que veio com os dados dos arquivos. Quem é? É o meu array arquivos, tá? Então array arquivos, p-objeto como tJSON_array get1. Então o meu elemento de número 2, que no caso aqui é o 1, né, já que o primeiro é o 0, eu vou guardar ele em array arquivos. Então aquele mesmo array que eu tinha lá agora no lado do cliente, com aqueles 6 elementos, ele está aqui, ó, em array arquivos, tá? Na posição 5 do arquivo, do array, o que é que eu tenho? Eu tenho MD5, né, você deve lembrar disso. Então MD5, a variável que eu criei aqui, olha, como string, eu vou pegar ela como array arquivos as tJSON_array, eu faço aqui o cast, ponto get5, ponto toString. Então eu pego o elemento 5 e guardo em MD5 já. Vou tirar as aspas do JSON. O JSON ele coloca umas aspas lá no elemento, tiro as aspas do JSON com o delete. Ok? Então já tenho o meu MD5 armazenado aqui. Na posição 0, eu tenho a assinatura, né? Então eu pego lá o que está na posição 0 do array arquivos, passo para string e guardo em assinatura string. E também tiro as aspas do JSON. Na posição 1, eu tenho o tamanho da assinatura. O que é que eu faço? str toInt, pego o que está na posição 1 e jogo em tamanho assinatura, que é um inteiro. Né? Tamanho assinatura é um inteiro.
Se o tamanho da assinatura for maior que 0, ou seja, se veio realmente um arquivo de assinatura, eu vou salvar o arquivo de assinatura em disco, tá? Para isso, eu vou criar uma tstringlist e vou chamar um método split. O que é esse método split? Uma funçãozinha que eu tenho aqui, olha, que ela vai separar uma string em diversos elementos de um array. Por exemplo, se o meu array de bytes ele veio assim, ó. O que é que o split ele vai fazer? Ele vai fazer isso: 25, 36, 69, 87, 54. Ele vai converter uma string dessa forma em um array com esses elementos, tá? É evidente que para o split eu tenho que passar quem é o delimitador dele. No nosso caso aqui é a vírgula, né? Então, vamos ver isso de novo aqui em cima. Olha, estou passando a vírgula como delimitador, estou passando o arquivo string, opa, é mais aqui em cima, né? Estou passando a vírgula como delimitador, estou passando a assinatura string, tá? E estou passando aqui o tstringlist, onde vai ser guardado esse array, tá certo? Depois, eu seto o tamanho de assinatura bytes. Quem é a assinatura bytes? Assinatura bytes é uma variável do tipo tbytes aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Você lembra que lá eu peguei os bytes do arquivo stream, lá do lado do cliente, e converti numa string. Aqui eu tenho que fazer a operação inversa. Eu tenho que pegar a string que veio de lá e converter em bytes, tá? Mas antes de eu fazer isso, eu tenho que setar o tamanho desse cara aqui, senão vai dar um problema aí, tá? Como é que eu seto o tamanho dele? Com esse método, setLength. SetLength é assinatura bytes com o tamanho da assinatura, tá certo? Agora eu faço um laço, que é o inverso daquele laço que eu fiz lá do lado do cliente. Eu faço o laço até o tamanho da assinatura, só que agora eu vou pegar cada elemento do array strings assinatura, cada byte, e armazenar aqui no assinatura bytes. Tá certo? Depois eu instancio a assinatura stream, que é um tstring stream. Eu crio ele já passando a assinatura bytes como parâmetro. Porque o construtor do tstring stream, você pode não passar nada como parâmetro, tá? Você pode passar um ancestring aqui como parâmetro, e vai ter também um construtor onde eu passo o tbytes aqui, olha, tbytes como parâmetro, tá certo? Então eu pego os bytes do arquivo de assinatura, instancio na memória, no assinatura stream, e depois eu salvo, olha, salvo no disco. Pego o path da aplicação, pego a pasta GED, o nome do arquivo é o hash md5, ponto assinatura. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó, o hash md5, ponto assinatura. Perfeito? Muito bem. Na posição 2, nós temos o arquivo que foi enviado. Então eu pego o arquivo e jogo em arquivo string. Só tá os bytes do arquivo aí por enquanto. Tiro as aspas do JSON. Pego o tamanho do arquivo e pego o tipo do arquivo. Também tiro as aspas do JSON aí do tipo do arquivo. Salvo o arquivo enviado no disco. Para isso eu faço a mesma coisa, né? Separo os bytes lá que vieram no meu arquivo string, tá certo? Eu tenho um arquivo bytes, onde eu vou colocar cada byte. Aqui, olha, arquivo bytes. Para isso eu tenho que setar o tamanho desse arquivo bytes, tá certo? Como é que eu faço para setar o tamanho dele? SetLength. Arquivo bytes, o teu tamanho é o tamanho do arquivo. Daí eu faço aquele laço para pegar cada byte que está no meu array string arquivo e colocar no arquivo byte. Depois eu instancio o arquivo stream passando esse tbytes como parâmetros. E daí finalmente eu salvo o arquivo. Caminho da aplicação, GED, MD5, tipo arquivo. Tá bom? Agora eu chamo o método inserir do T2TORM. Mas isso daqui já foi explicado. Como é que funciona? Passando o objeto como documento, o objeto documento como parâmetro. Isso aqui é para persistir no banco de dados, tá? Aqui eu vou criar a versão do documento. Né? Veja que no ID do usuário eu estou colocando 1 de forma estática, tem um to-do aqui. No ID do documento eu vou colocar o último ID,
que foi retornado aqui pela UT2TIORM, pelo método inserir, tá? Na versão eu estou colocando 1, tem um to-do aqui em cima. Na data hora eu estou colocando a data hora atual. No hash eu estou colocando o MD5. No caminho eu estou colocando o caminho da aplicação, o caminho do arquivo que foi gravado, tá certo? Depois eu troco aqui essa barra invertida pela barra normal, tá? E na ação eu estou colocando i, que eu estou inserindo uma versão, tá? Chamo de novo o método inserir, passando a versão do documento. Qual é o meu resultado? O meu resultado é uma consulta, né, que eu chamo o método documento aqui em cima. O método documento, ele faz uma consulta, passo para ele como parâmetro o ID do meu documento e 0, que é o número de páginas, né? Então vai começar do item 0 aí. Na realidade ele vai retornar aqui apenas um registro, né, para minha DB-Grid. Por isso que quando eu insiro um documento novo, esse documento novo ele já aparece lá na minha grid, tá? Isso acontece porque eu estou retornando aqui um array do JSON, tá? A partir dessa consulta aqui, a partir do documento. Ok? Então veja, lá do lado do cliente a gente pega os arquivos, converte, pega os bytes do arquivo, converte em string, converte essa string num JSON string, coloca dentro do array JSON, certo? Do lado de cá, eu pego o array JSON, pego o elemento que é uma string, converto para bytes, depois eu salvo esse bytes, pego esse byte, seto ele dentro de uma tstring stream. Dessa tstring stream ela tem lá o método save to file, eu salvo esse arquivo no meu HD, tá? É assim que funciona, do lado do cliente e do lado do servidor. Beleza, só falatório, né? Vamos para a prática. Eu vou colocar o servidor para rodar e vou colocar um breakpoint aqui, ó. Tá? Pronto. E vou executar a aplicação cliente. Aqui. Documento. Inserir. Teste. Deixa eu ver. Deixa eu abrir logo um arquivo aqui. Tá aqui, gerenciador padrão. Teste arquivo zip. Vou mandar ele assinado para a gente ver tudo funcionando. Pronto. Agora eu já estou debugando no servidor. Você entendeu o que eu fiz, né? Eu deixei o servidor aberto aqui no Delphi, coloquei um breakpoint nele e executei. A aplicação cliente eu rodei por fora. Executei. Quando eu executo o método inserir, o que é que ele vai fazer? Ele chama o método accept documento aqui no servidor. Então ele parou aqui no meu breakpoint. Tá? Eu estou debugando agora do lado do servidor, ok? Então tá. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o objeto documento. Eu vou pressionar F8 aqui. Quem é o meu objeto documento? Ctrl F7. Olha só. Então no ID veio 0, 1, 1, teste arquivo zip, a data, tá? Aqui é o meu documento. Vou pegar o segundo elemento e guardar no array arquivos. E agora eu saio pegando cada um dos elementos, né? Na posição 5 do meu array eu tenho o MD5, ó, F8. Quem é o MD5? Olha só, vai ser esse cara aí. Mas perceba que ele vem com umas aspinhas a mais, ó, que o JSON coloca nele, tá? Então aqui eu vou retirar essas aspas. Ctrl F7. Agora sim, ele está só com os apóstrofos lá de uma string normal, tá? Na posição 0 eu tenho uma assinatura. Será que eu tenho mesmo? Vamos ver. Olha só a minha assinatura. Um monte de byte, tá? Veio também com aquelas aspinhas do JSON lá. Vou retirar. Vou selecionar de novo a assinatura. Ctrl F7. Agora sim, ó, tá aí todos os bytes da minha assinatura, tá? Isso aqui é uma string ainda.
que é que eu faço agora? Vou pegar o tamanho da assinatura. Tamanho da assinatura, Ctrl F7, 4.408 bytes, tá? Se o tamanho da assinatura for maior que 0, e é maior que 0, eu vou salvar o arquivo da assinatura no disco, ok? Então, eu vou instanciar aqui uma array-string assinatura, que por enquanto não tem nada. Agora eu vou chamar o método split. O que é que vai acontecer? Lembra da minha assinatura string aqui? Não, um monte de bytes. Esse meu array string assinatura agora, ele vai ser aquele monte de bytes, só que separados, olha, através de um array. Foi isso que fez o método split. Certo? Perfeito. O que é que eu faço agora? Eu vou converter esses caras aí em bytes mesmo, tá? Nesse tbytes aqui, ó. Antes de eu fazer isso, eu tenho que dizer qual é o tamanho do tbytes, qual é o tamanho do assinatura bytes. O tamanho do assinatura bytes vai ser o tamanho da assinatura, né? Que é 4408, não é isso? 4408. Setei o tamanho do assinatura bytes. Agora eu tenho um laço que vai correr até o tamanho da assinatura, vai pegar cada item daquele array de string assinatura e vai jogar no assinatura bytes. Tá certo? Eu vou colocar outro breakpoint aqui, porque esse laço ele vai de 0 até 4408. Então eu vou pressionar o F8 4.408 vezes, vai demorar muito, né? Vou colocar um breakpoint aqui e vou pressionar F9. Pronto. Então o meu assinatura bytes ele já está preenchido. Olha aí. Tá? Isso aí já é o meu arquivo em si, é o arquivo na memória. O que é que eu faço agora? Não tem uma assinatura stream? O assinatura stream, ele é um tstring stream. Eu vou pegar o assinatura stream, vou instanciar ele passando o assinatura bytes como parâmetro. E finalmente, vamos dar uma olhada aqui na nossa pasta JSON. Vamos lembrar do nosso MD5? O MD5 ele é 75C6, começa com 75C6. Não tenho ninguém aqui começando com 75C6, tá? Nesse momento aqui, eu vou salvar o arquivo de assinatura em disco. Olha. Aí. Aqui está o meu arquivo de assinatura. Tá? Continuando. Agora eu vou pegar o arquivo que foi enviado, que está na posição 2. Na realidade está na posição 3, né? Que a gente depois tem que arrumar isso. Ele está no get2 aqui, mas esse 2 aqui é a posição 3 do array. Pronto. Vou tirar aquelas aspas. Como é que é o meu arquivo string? Olha só, um monte de bytes também. Tá? Qual é o tamanho do arquivo? 613.000 bytes. Qual é o tipo do arquivo? .zip. Vou tirar essas aspas do JSON para ficar certinha a minha string. Mesma coisa, vou criar lá o array string, vou dar o split para ele ficar separado como um array, tá? Vou fazer aquele mesmo laço lá, né? Vou pressionar F9 agora para a gente passar por esse laço aí. Tranquilo? Já guardei no meu arquivo bytes. Agora eu vou pegar o arquivo stream e instanciar ele, passando o arquivo bytes como parâmetro. E agora eu vou salvar o meu arquivo em disco. E aqui está. Tranquilo? O que é que eu faço agora? Insiro o meu documento. Acabou de ser inserido no banco de dados. Aqui, ó. Foi retornado o ID 6. Né? Com esse ID 6 eu vou gravar a versão do documento. Vai aparecer uma versão aqui com o ID do documento igual a 6. Ó. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Finalmente, eu vou retornar, pressionar logo o F9 e aqui na minha aplicação cliente vai aparecer o registro que acabou de ser inserido. Tá certo? Então acredito que basta debugar só o lado do servidor, né? Vou deixar para você debugar aí o lado do cliente, tá certo? Para você ver como as coisas elas estão acontecendo do lado do cliente, tá bom?